9h05 em Campo Grande. Nós damos sequência agora à primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A CBN está abrindo espaço para que todos possam vir aqui conversar com a CBN, passar a mensagem para o eleitor e falar dos planos para o governo. Na segunda-feira nós recebemos aqui Marcelo Bruma do PV, na terça Humberto Amaduti do PT, na quarta Júnior Mock do MDB. Ontem conversamos aqui com João Alfredo do PSOL e hoje está aqui conosco o governador do estado, Reinaldo Azambuja, do PSDB, que veio falar com a CBN sobre os planos de governo. Governador, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite de vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Lucas, a toda a equipe CBN, a nossos ouvintes, da alegria e do prazer da gente poder retornar aqui nessa rodada aí de entrevistas com todos os candidatos e poder responder as dúvidas, as perguntas e principalmente colocar as nossas propostas a Mato Grosso do Sul. Governador, a gente costuma, a gente condicionou perguntar para que todos os candidatos, a primeira pergunta é: por que você quer governar o estado? No seu caso por que o senhor quer continuar governando o Mato Grosso do Sul? Olha, Otávio, nós pegamos talvez o pior momento da economia nacional. Início de 2015, quando começou o governo, o Brasil mergulhou na pior crise da sua história. A dona de casa, o trabalhador, o empresário que está nos ouvindo sabe o que é isso. A economia teve uma retração. Tivemos que tomar atitudes extremamente duras, mas necessárias para não deixar o estado quebrar. Quando você olha Brasil hoje, você olha 27 estados. 20 estados brasileiros hoje não dá conta nem de pagar folha de pagamento mais. Um caos estabelecidos em políticas públicas. E aí, por que continuar? Fizemos um governo de responsabilidade, de enfrentamento. Enfrentamos pautas extremamente duras, tributária, previdenciária, redução do tamanho do estado, gastar menos com o governo para poder gastar mais com as pessoas. E por tudo isso nós fizemos um programa de políticas públicas, saneamento, educação, habitação, saúde. Existe uma organização e manter as atividades funcionando bem. Mato Grosso do Sul não é uma ilha dentro do Brasil. Nós somos um estado que sofre os mesmos problemas que todos os outros sofrem, mas nós estamos muito melhor do que os outros. Olha a alegria, eu não sei se vocês acompanharam, nós somos a maior renda do trabalhador. Qual estado que nesses 4 anos cresceu a renda do trabalhador? Primeiro lugar do Brasil, Mato Grosso do Sul, cresceu 8%. O que aconteceu no Brasil? 22 estados a renda do trabalhador diminuiu 4,5% e nós crescemos 8%. O segundo estado positivo foi Rondônia com 4%. Ontem saiu de novo a lista aí da geração de empregos. Nós somos o segundo em taxa de ocupação. Primeiro Santa Catarina, depois Mato Grosso do Sul. Mantivemos como o 5º estado mais competitivo e tudo isso feito por atitudes. O governo tomou atitudes e nós queremos continuar esse trabalho de responsabilidade. Você, muitas vezes 4 anos, as pessoas falam, mas e as propostas de campanha? De tudo aquilo que a gente registrou no Tribunal Eleitoral em 2014, 77% nós cumprimos, mesmo na crise, porque a crise ela foi das pessoas, das famílias, do trabalhador, da dona de casa, foi das indústrias, das empresas, mas foi dos governos também. Quando você olha ao entorno no Mato Grosso do Sul, você vê caos estabelecido. Então, acho que por tudo isso, nós temos condição de novo, pedir à população a oportunidade para consolidar esse trabalho, para terminar principalmente a implantação de um governo que planejou, que executou e que está fazendo entregas importantes em todas as áreas. Nós nunca vamos conseguir realizar 100%. A plenitude vai ser muito difícil, porque você convive com as incertezas. Quem que imaginava, quando nós ganhamos a eleição em 2014, que nós íamos vivenciar a pior crise da história do Brasil? Ninguém imaginava isso. E ela aconteceu e nós superamos a crise com responsabilidade, muito trabalho e dedicação e por uma equipe. Ninguém faz nada sozinho, não é só o governador, é uma equipe que ajudou a criar condições para Mato Grosso do Sul estar bem diferente da maioria dos estados brasileiros. Governador, pegando carona nessa pergunta, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma chegou até a perder o mandato no segundo mandato. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem alguns exemplos de segundo mandato serem mais murcho que o primeiro. O que é que o senhor teria em uma eventual vitória como estímulo para poder não deixar essa síndrome também acometer o vosso governo? Olha, eu acho que, primeiro, você não governa sem planejamento. Então nós temos um planejamento e os contratos de gestão que norteiam
as ações do governo. Muita coisa aconteceu nesses 3 anos e 8 meses que nós estamos administrando, mas tem muita coisa a ser feita, tem muitas coisas em andamento. O Estado, ele não para. E outra, nós estamos saindo da crise, Otávio. Quando você olha os indicadores da economia, principalmente Mato Grosso do Sul, a recessão de 2015 e 2016 está ficando para trás. O Brasil ainda está muito lento, mas nós aqui estamos com um passo mais acelerado. Então, é manter essa política pública, continuar as entregas, consolidar a reestruturação, regionalização da saúde, o maior avanço educacional. Se você olhar os indicadores de IDEB do Brasil, nós temos no Mato Grosso do Sul, melhor salário de professor. Quando você olha para os municípios, nunca teve, hoje eu reuni de manhã com alguns prefeitos, nós estamos assumindo responsabilidades que é das prefeituras, nós estamos fazendo recapeamento de ruas urbanas, nós estamos assumindo estradas que são municipais, isso tudo porque o governo tem que ser parceiro dos municípios, o cidadão mora na cidade. Olha Campo Grande, nós destravamos inúmeras obras numa parceria com a prefeitura de Campo Grande e que está dando uma dinâmica de investimento nos 4 cantos da cidade, canalização de rio, recuperação de vias públicas, pavimentação de bairro, finalização de obras de hospital que estava paralisado e iniciado há mais de 20 anos atrás. Então, administrar é construir parcerias saudáveis para ajudar a melhorar a vida das pessoas e fazer os enfrentamentos. A vida, como é para a dona de casa e para o cidadão, difícil. E para os governos também. Então, eu não tenho dúvida, se a população entender que nós merecemos continuar por mais 4 anos, nós vamos consolidar um trabalho, um planejamento. O Estado está bem. Eu falei esses indicadores que você ouviu aí, que são reais. É a diferença do que acontece em Mato Grosso do Sul e que não está acontecendo nos outros estados. Quando eu vi a semana passada a Folha de São Paulo publicar ali o índice de crimes nas todas as capitais, você viu que Campo Grande é a antepenúltima, considerada uma das mais seguras do Brasil. E você vê a explosão de violência na maioria das capitais brasileiras. Isso o quê? Atitude, investimento em segurança pública, mesmo com os problemas de fronteira. Então eu vejo assim, continuar o trabalho responsável, um trabalho que planejou o Estado para enfrentar a crise, porque não foi fácil. Nós tivemos que tomar atitudes duras, impopulares. Nós enfrentamos aquilo que o Brasil não enfrentou, discutir previdência. Fizemos a reforma, o que era possível ser feito a nível estadual foi feito. E agora a gente espera que a economia brasileira, no novo governo, que virá a nível nacional e que também terá que fazer as reformas. O governo brasileiro está muito caro para todos nós, para você, para mim, para o cidadão que nos ouve, para a dona de casa. Por quê? Nós temos um governo grande, inchado, tem que encolher. Aqui tinha 15 secretarias, hoje só tem 10. O Brasil tem mais de 28 ministérios, tem que diminuir pela metade. 400 empresas estatais, a maioria deficitária. O que é isso? Gera prejuízo para o povo brasileiro. Permanecer com essas empresas dando prejuízo ou vamos mudar esse perfil e fazer com que a gente tenha um Estado menor e que possa entregar mais? Você falou de Previdência, a subsecretaria de regimes próprios da Previdência Social do Ministério da Fazenda emitiu um parecer reprovando a reforma do Estado. O senhor já tem conhecimento disso? Não, eu tenho conhecimento, mas o que norteia a Previdência chama CRP, chama Certificado de Regularidade Previdenciária, que é emitido pela essa mesma subsecretaria. Não preocupa o Estado? Nem então? De jeito nenhum. No dia 30 de junho, nós renovamos a CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, até 31 de dezembro, que significa que o Estado está regular nas questões previdenciárias. Essa mesmo parecer que a secretaria deu para Mato Grosso do Sul, ela deu para a reforma previdenciária do Paraná, do Distrito Federal e de mais 2 estados. E nós contestamos isso, porque se você olhar a reforma da Previdência Estadual, nós vamos sair de um déficit de 1,2 bilhão para um déficit de 500 milhões. Então significa o quê? Nós economizamos para a população do Mato Grosso do Sul 500 milhões, que vão poder garantir o pagamento das aposentadorias e pensões para os próximos anos. Quando você olha o aposentado Rio de Janeiro, Minas Gerais e inúmeros estados, o que está acontecendo? Aquele que contribuiu 30 anos não recebe aposentadoria. Por quê? Porque o Estado não teve coragem de enfrentar essa pauta. E nós enfrentamos para garantir ao servidor público estadual aposentado, que dedicou sua vida em serviço do Mato Grosso do Sul,
ter a garantia da aposentadoria e pensão para os próximos anos. Então isso é muito tranquilo, nós estamos assim conscientes que nós fizemos o melhor para Mato Grosso do Sul, para não deixar que daqui 10 anos possa ter uma crise na Previdência e quem paga aposentadoria e aposenta depois de 30 anos não ter o dinheiro, não conseguir receber, que é o que está acontecendo na maioria dos estados brasileiros. Então hoje a gente tem muita tranquilidade da responsabilidade com que nós tocamos a Previdência Estadual. Lucas. Governador, voltando um pouquinho, você citou rapidamente um dos setores, né, que é a questão da saúde. Essa é uma pauta já que é recorrente, a questão da descentralização, né, da saúde, a regionalização também. E coincidentemente ontem nós tivemos um caso aqui em Campo Grande do fechamento por 15 dias do pronto-socorro do HU. E o MP ainda tem um dado que mostra um déficit de quase 800 leitos aqui em Campo Grande. Esse é um problema que ainda existe. Ainda temos uma demanda muito grande que se concentra às vezes só em Campo Grande, Dourados. Como resolver essa situação ainda? Ô Lucas, esse é um problema que vem de muitos anos. Nós enfrentamos de frente esse problema e é bom a gente esclarecer para vocês e para a população. Aqui não tinha mais construção de hospitais e não tinha mais entregas de leitos nos últimos praticamente aí 12 anos dos governos que nos antecederam. Nós terminamos hospitais, o Hospital do Trauma terminou, dinheiro do governo do estado, concluímos a obra, mais de 120 leitos, só vai começar a operar, não é o estado que obriga a funcionar. Nós demos dinheiro ali para Santa Casa é uma entidade filantrópica. Concluímos a obra, equipamos o hospital e o Ministério Público, o governo do estado e a prefeitura. A política de saúde em Campo Grande é gestão plena. Quem organiza é a prefeitura. Faltou um pouquinho de diálogo da prefeitura com o Hospital Universitário, é esse assunto que você falou. Hoje de manhã nós já entramos em pauta lá com a direção do Hospital Universitário, o gestor me disse que ao secretário de Saúde, Carlos Coimbra, que vai reabrir, porque faltou um pouquinho de diálogo. Nós não podemos estancar o diálogo, a gente tem que sentar na mesa e resolver os problemas compartilhados. A saúde, ela é tripartite, município, estado e governo federal. Agora, a regionalização está funcionando. Coxim, um exemplo, nós tínhamos lá um prédio, mas não tinha atendimento. Hoje tem hemodiálise, tem tomografia, tem cirurgias eletivas para toda a região norte. Ponta Porã tinha um prédio que era um hospital. Hoje tem UTI, tomógrafo, ressonância magnética e praticamente zeramos a fila das cirurgias eletivas. Quando você ia para Nova Andradina, tinha o prédio. Hoje nós temos UTI funcionando, tomografia e equipamentos atendentes e as cirurgias eletivas. Autorizamos agora na Viraí, hemodiálise. Liberamos o dinheiro para Corumbá, Santa Casa de Corumbá. Nós tínhamos a proposta de construir um novo hospital. Pactuamos com o município, ao invés de construir um novo prédio, reestrutura Santa Casa de Corumbá. 11.200.000 reais de um convênio, liberou dinheiro para a prefeitura está licitando. Pronto-socorro, maternidade, 30 leitos a mais. Hospital Regional Marechal Rondon em Jardim, 5.600.000 reais na conta, licitando a obra para fazer ampliação de leitos e instalar UTIs e equipamento. Nós dobramos o leito de UTI. O que acontecia anteriormente? Tudo vinha para Campo Grande. Hoje tem UTI em Nova Andradina, tem em Ponta Porã, tem aqui Dauana, tem ampliação. O Hospital de Três Lagoas está quase concluído, vocês sabem. Nós vamos Na campanha passada, o senhor prometeu a construção de alguns hospitais. O senhor vai conseguir cumprir essa parte? Estamos cumprindo. Finalizamos o trauma, edificamos ali os leitos do Hospital do Câncer que estavam paralisados há 14 anos. 3 pavimentos estão prontos e o dinheiro para concluir os outros 5 pavimentos depositado e a licitação depende do hospital, porque não é um hospital público. Eu vou dar ordem de serviço do maior centro de reabilitação anexo ao hospital regional. Então, a regionalização ela está visível, ela está acontecendo. Sabemos que a saúde é um problema, as pessoas sofrem muitas vezes ainda, mas olha a amplitude da caravana da saúde. O estado anteriormente fazia entre 1.000 e 1.300 cirurgias ano, cirurgias eletivas. Quando eu assumi o governo em janeiro de 2015, 70 mil pessoas na fila. Já realizamos mais de 60 mil cirurgias. Se você percorrer os 79 municípios, você vai ver pessoa falar: eu fui operada de catarata, eu fui operada de cirurgia ortopédica, eu fui operada de cirurgia ginecológica. Imagina se o estado não tivesse feito a caravana da saúde, como que estariam essas pessoas aguardando? Então, junto com a regionalização, você tem uma estrutura
que está funcionando. O Hospital do Trauma, 21 anos parado a obra. Não atendia ninguém. 14 milhões de recursos, equipamento. O funcionamento. Por que não funciona? A verdade precisa ser esclarecida. O dia da inauguração, e vocês estavam lá, o que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou? Eu vou garantir os 6 milhões. Até hoje não chegou. É responsabilidade do governo? Não. Nós terminamos a obra, nós equipamos o hospital, como nós fizemos no Hospital do Câncer. Se você for lá no Hospital do Câncer, você vai ver lá tomógrafo, ressonância, mamografia, 20 leitos de UTI que não tinha, está atendendo no Hospital do Câncer, e o melhor e mais moderno acelerador linear do mundo instalado ali, que nós colocamos para fazer radioterapia. Então, isso é a regionalização da saúde. Agora, você não consegue, muitas vezes, completar tudo em 4 anos, no momento da maior crise que explodiu no Brasil e chegou também a Mato Grosso do Sul, mas mesmo com a caravana na escola e a rede de atenção hospitalar, eu não tenho dúvida, nós vamos entregar uma estrutura de saúde muito melhor do que aquela que nós herdamos quando nós começamos o governo. Estamos conversando com o governador do estado, Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição pelo PSDB. 2018. 9h25. A gente volta a conversar agora com o governador do estado, Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição pelo PSDB. Governador, o senhor, a gente sabe, já falamos sobre isso aqui, a sua relação com o setor produtivo. Como é que o senhor avalia a sua relação nesses 3 anos e 8 meses com esse setor e quais são os seus planos numa eventual reeleição? Olha, Otávio, primeiro que teve uma relação extremamente positiva, né? Crescemos aí através dos programas governamentais, área plantada, produtividade, e fizemos o maior programa de recuperação de rodovias que atende o setor produtivo. Hoje nós recuperamos quase 7 mil quilômetros de estradas não pavimentadas. Se você percorrer as estradas, as MS, que são de responsabilidade do governo do estado, você vê uma mudança brutal. Conversa com o setor produtivo, é do Pantanal, a região produtiva, em todas as regiões o governo interviu duramente para melhorar a condição de tráfego das estradas, pavimentadas e não pavimentadas. Então, fizemos. Só para dar um número para você, na questão de ponte de concreto, nós falamos de um programa de substituir ponte de madeira por ponte de concreto. Por quê? Madeira, a durabilidade é pequena, a manutenção é grande. 102 pontes de concreto, entre concluídas e em conclusão. É mais do que tudo que foi construído em 40 anos do estado. O ano passado nós fizemos 40 anos da divisão. Então, nós estamos investindo no quê? Escoamento de produção. E os programas estruturantes. Muita gente nos criticou no começo, acabou com o novilho precoce. Não, nós modernizamos o Precoce MS. Hoje é o melhor programa de melhoramento genético e que transfere renda para o produtor. Programa que mexe com a suinocultura, com a avicultura, com as políticas de desenvolvimento do Terra Boa, que é um programa para trazer a área degradada, nós temos muita área de pastagem degradada, para inserir no segmento produtivo. Mais de 500 mil hectares recuperadas nesse programa, com incentivo fiscal do governo, trazendo área degradada para a área produtiva. Floresta, integração com agricultura. Agricultura, pecuária e floresta em um sistema de integração. Programas estruturantes para a agropecuária, para o setor do desenvolvimento. E agora, o grande desafio, o que é? Logística. Reabrimos o porto de Porto Murtinho. Estava parado há 8 anos. Esse ano nós vamos embarcar por lá 500 mil toneladas de soja e milho. Reabrimos Ladar e Corumbá, porto que estava parado também para o escoamento de grãos. O estado sempre virou as costas pro Rio Paraguai e hoje nós estamos escoando riquezas e vamos trazer riquezas também pelo Rio Paraguai. Transamericana, a ferrovia, que é a Malha Oeste hoje, sucateada. Governo privatizou, a LL não investiu e hoje nós estamos quase finalizando, inserimos ela na PPI, que é o Programa Estratégico do Governo Federal de Logística, para fazer toda a revitalização da Malha Oeste. Só que agora com uma diferença, vai ligar Porto de Santos aos portos do Peru e do Chile, é uma rota de integração ferroviária. A Transamericana, que você viu falar aqui, por Porto Murtinho, rodoviária. Você viu que o presidente do Paraguai, o Novo, assinou um tratado da ponte. Isso. Porto Murtinho e Rio Apa. É uma nova rota de escoamento. Nós vamos ligar Atlântico ao Pacífico. Quem que está no meio
desse eixo aí, Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul vai ser um hub de logística extremamente interessante para cargas e para competitividade. O Brasil teve um apagão de logística nos últimos anos, as obras estruturantes paralisaram. Os governos anteriores criminalizaram as privatizações e as concessões. E o que aconteceu? Não tem rodovias, sucateou as ferrovias brasileiras e os portos e os aeroportos extremamente deficitários. O que é o grande gargalo do setor produtivo? Melhorar o escoamento e a logística para ter competitividade. Então, não tenho dúvida, Murtinho, nós vamos montar um outro porto lá. Tem 3 grupos privados que já compraram área e são grupos internacionais que vão montar terminal portuário em Porto Murtinho. O que o pequeno trabalhador da agricultura familiar também pode esperar? E olha, você falou agora, vamos falar a agricultura e a pecuária mais de exportação. A agricultura familiar no nosso governo teve o maior investimento em equipamentos. Todos os municípios receberam equipamentos, patrulhas mecanizadas. Nós distribuímos inúmeras toneladas de calcário para recuperar o solo do pequeno produtor. Nós inserimos através do Agraero uma assistência técnica ao pequeno para ele poder ter produção, porque eu falo sempre, o pequeno produtor, o do assentamento, foi uma luta, primeiro para ter a terra, segundo para se estabelecer na terra e o terceiro para ter lucro. E agora nós estamos criando cooperativas, associações para fornecer as grandes redes aqui no Mato Grosso do Sul com produtos da agricultura familiar. Entregamos 580 equipamentos recentemente, mais de 17 milhões de agricultura familiar. As comunidades indígenas, treinar ali o indígena para ele produzir, para ele poder ter acesso a mercado. Então eu vejo assim, o governo esteve muito presente no setor produtivo, com ações efetivas, com programas estruturantes e com apoio tanto ao pequeno, ao médio como ao grande produtor, porque a economia ela gira com todos participando. O pequeno tem uma grande participação, o médio e o grande também, porque acaba fazendo da balança comercial do Mato Grosso do Sul superavitária. Hoje nós mais exportamos do que nós importamos. Então, que significa o quê? Que nós estamos gerando mais riqueza para ter um portfólio de ser o segundo estado em geração de empregos positivamente no Brasil. São 9h31. Nós vamos agora para o repórter CBN. Na sequência, voltaremos a conversar aqui com o governador do estado, Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição pelo PSDB, que está participando aqui na CBN da primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. 9h36. Voltamos a conversar com o governador Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição pelo PSDB. Passo a palavra para o Lucas Mamédio. Governador, o PSDB montou um time, a exemplo do Nacional, muito grande. São vários partidos, é a maior aliança aqui do estado. O governador não tem receio de, numa eventual eleição, ter que ceder demais ou ter que atender a muitos pedidos de partido? Como que o governador vai trabalhar essa questão? Olha, Lucas, primeiro que a gente não tem preocupação nenhuma, eu acho que foi uma aliança dentro do possível, com partidos e grupos aí que têm os mesmos ideais que nós temos, de fazer política com responsabilidade, política com transparência, política com decência. Eu acho que essa deve ser a pauta na coligação e é os indicadores que nós levamos a todos os partidos. Nós já não fizemos concessão nesse governo. Se você olhar dentro da estrutura governamental, nós temos um governo extremamente técnico. Nós diminuímos o tamanho dos cargos públicos. Nós fomos um dos únicos estados brasileiros em que nós reduzimos 3.900 cargos em comissão, que é aquele cargo de livre nomeação. Por que diminuiu? Porque nós fechamos 5 secretarias. Hoje, Mato Grosso do Sul é a menor estrutura administrativa do país. Gastou menos com o governo para poder gastar mais para fora com as pessoas. Hoje você vê obra nos 79 municípios. Hoje você vê ações aí da reestruturação da saúde. Nós vemos hoje no setor educacional. Então, sem problema nenhum agora. A política da democracia, você tem que ter uma base de sustentação. A Assembleia Legislativa é fundamental. Nós tivemos uma base de sustentação que deu apoio ao governo nas ações estruturantes para o Estado, não é para o governo. Nós fizemos transformações, nós fizemos reformas impopulares até, vocês acompanharam, mas necessárias para Mato Grosso do Sul não quebrar. E hoje nós vamos levar junto com esse grupo, com os nossos candidatos majoritários. Nós temos aí o vice, o Murilo, de uma região que é Dourados, uma pessoa extremamente preparada.
Nós temos o Marcelo Miglioli ao Senado e o Nelsinho Trade. 2 pessoas, 2 quadros extremamente competentes da vida pública, já testados e aprovados nos seus trabalhos, nas realizações. E nós temos uma gama de homens e mulheres que são candidatos a deputados federais, deputados estaduais, as coligações. Nós temos os outros partidos aliados, alguns que coligaram na proporcional e não na majoritária, né? Como nós temos o PMB, nós temos o PSL, que também tem os candidatos. Uma segunda chapa, né? O Tiaguinho também, nós temos o Bettini também. O senhor concorda que a sua quantidade de partidos que nós temos hoje no país? Eu sou totalmente contra isso. Eu, quando era deputado federal de 2010, eu falei e discuti isso na reforma política. É uma vergonha o Brasil conviver com 32 partidos. Uma vergonha. Nós não temos 32 ideologias. Nós precisamos de uma reforma política decente, voto distrital para aproximar o eleitor do eleito, porque senão você tem que pegar um candidato num estado gigante como Mato Grosso do Sul, que tem que fazer uma peregrinação por 79 municípios para angariar voto, e ele não tem muitas vezes uma sintonia com a região. Voto distrital é o quê? Você aproxima o eleito do eleitor com as particularidades. Agora, tem que diminuir o tamanho dos partidos. Nós temos hoje partidos, siglas que estão de olho em fundo partidário, no fundo eleitoral. Isso é uma vergonha. Eu sempre me posicionei dentro do meu partido, PSDB, que é o partido do qual eu sempre fui filiado, nunca mudei de partido. Precisa de uma reforma política, precisa mudar o sistema. Eu sou defensor de uma eleição única. Por que fazer eleições alternadas para gerar custo ao povo brasileiro? Vamos fazer uma eleição de vereador a presidente da República, unificar as eleições numa data só, diminui o custo disso, aproxima do eleitor e ter partidos sólidos, com ideologias constituídas. Agora, na democracia, Lucas, ninguém governa sem o parlamento. Quem for o próximo presidente da República, eu vejo aí muitas propostas mirabolantes, algumas fantasiosas e outras que nunca vão acontecer, porque tem que passar pelo parlamento. O Brasil é uma democracia. Eu, como governador, eu não faço o que eu quero. Para eu aprovar uma lei, eu preciso maioria no parlamento. Quem que é o parlamento? A Assembleia Legislativa. Para aprovar a reforma da Previdência, se a Assembleia não votasse a favor, não tinha reforma. Para diminuir uma secretaria, não basta eu querer. Para diminuir essa vergonha dos 27 ministérios, o próximo presidente da República vai ter que mandar um projeto de lei para a Câmara e para o Senado propondo isso. O Temer, quando assumiu, fez isso. E aí eu te pergunto, com um monte de cabide de emprego que tem ali nos ministérios, será que eles vão aprovar? Por isso que tem que ser alguém legitimado pelo voto para enfrentar essas pautas, mas vai precisar passar pelo Congresso, senão não vai encolher o Brasil. E o Brasil está muito caro para todos nós. Nós precisamos diminuir o tamanho do governo federal. Governador, 2 perguntas agora. O senhor extinguiu o ICMS antecipado. Para muitos, uma ação eleitoreira. Para muitos. E o senhor não conseguiu ou não mexeu no Aquário do Pantanal. Uma ação que beneficia empresas e a outra que a população se pergunta por que não terminou. Como é que o senhor avalia que a população vai julgar o fato do senhor não ter terminado? Eu vou repetir para você aquilo que eu já falei aqui na CBN. Esse aquário é uma vergonha. Eu falei em 2014, quem lembra da minha fala como candidato, eu falei, eu nunca faria um aquário com dinheiro público. O fato de não ter terminado, tá, eu vou explicar o porquê. O senhor? Gastar dinheiro público, que precisa hospital, que precisa creche, que precisa atendimento na saúde, comprar viatura para a polícia, vai gastar 200 milhões no aquário. Isso não foi decisão minha, Otávio. Foi do governo anterior, que eu fui contra. Só que eu fiz um programa que chama Obra Inacabada Zero. Tinha 215 obras inacabadas quando eu assumi o governo. Sabe quantas nós terminamos? 209. O que está faltando? 3 presídios que nós estamos terminando, o aquário e 2 rodovias. A gente percebe que o aquário vai ser usado nessa campanha bastante, mas pode né? usar, vai culpar quem gastou dinheiro público em aquário. Não é prioridade do povo. Agora, querem jogar uma responsabilidade no meu colo que não é minha. E ainda mais, sabe por que nós não terminamos? Se você fosse administrador público responsável, uma obra que licitou por 80 milhões, gastaram 200 milhões do nosso dinheiro, tá? 230. De todos nós. Não terminou. Tem um monte de denúncia lá dentro, de corrupção, de desvio de dinheiro, de coisa mal feita. E ainda vocês querem que eu ponha lá minha digital
para eu ser responsabilizado pelo que eu não fiz, por que eu estou dizendo? Se a justiça me der que eu sou responsável daqui para frente, não tenha dúvida, nós vamos terminar o aquário. Agora, eu não posso, como gestor público, que sempre foi contra gastar dinheiro público no aquário, ser responsabilizado por ele. Não vou ser responsabilizado. Enquanto a justiça não der o aval, precisa licitar, vamos licitar. Não tem problema nenhum, eu não quero fazer. Mas foi esse o único questionamento da justiça, não é? Foi esse o único questionamento da justiça. Não foi, eles não deram ainda, Lucas. Eu preciso dizer assim, daqui para frente é responsabilidade do governo do Reinaldo, nosso governo. Daqui para trás, que responsabilize os outros. Aquilo ali tem um monte de problema. Desvio, coisa mal feita, obra de sempre, sem planejamento. E eu não vou colocar dinheiro público que está escasso, que está fazendo falta, para terminar. Hora que a justiça me der segurança, eu termino. Vou falar um pouquinho do garantido. Isso. Tudo que você faz, falam que é eleitoreiro, né? O garantido foi uma proposta nossa que nós iríamos acabar com o pagamento antecipado, principalmente para o pequeno comerciante. O que acontecia antes? Isso foi estabelecido há 15 anos atrás. E eu falei em 2014, pega o programa meu eleitoral de 2014, eu falei, eu vou acabar com o imposto garantido. Mas eu não pus data e mês. Chegou o momento que dava para acabar. Nós estamos com a questão tributária equacionada, nós estamos cumprindo com as obrigações, pagando salário em dia, pagando fornecedor, fazendo investimento, enfrentamos a pauta aí de redução de CMS, implementamos o Simples Nacional, o teto que Mato Grosso do Sul não tinha, e chegou o momento, reduzimos por decreto, hoje o imposto não é mais antecipado, não é que vai deixar de pagar o imposto, tá? Ele vai pagar após a venda e deixa de pagar antecipado. Para quem pagava antecipado é um ganho, o pequeno comerciante principalmente. Então não tem nada eleitoreiro. Agora, tudo que você fizer, se você inaugura uma obra hoje, é eleitoreiro. Se você não faz, é porque você é incompetente. Isso faz parte, Lucas e Otávio, do dia a dia. Política é assim, eu acho assim, não é eleitoreiro, é responsável. Teve um momento que não dava para acabar, agora deu para acabar, encerramos o garantido e vai permanecer assim pelos próximos anos e a gente vai continuar trabalhando. Agora, nessa questão tributária, nós fizemos hoje, nós diminuímos a carga do Mato Grosso do Sul em relação ao PIB. Governo nenhum anterior fez. Pega os dados, você vai ver que foi um dos únicos estados em que diminuiu a carga tributária para a população, e eu acho que isso também fazia parte das nossas propostas lá em 2014. Muito bem, 9h46, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos para a parte final. A gente volta a conversar agora na parte final, para as considerações finais do governador Reinaldo Azambuja, que é candidato à reeleição pelo PSDB, participando conosco aqui da primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. O governador vai voltar aqui para uma segunda rodada. Governador, a gente quer agradecer a sua presença e deixar os microfones da CBN abertos para suas considerações. Olha, Otávio, agradecer a você, ao Lucas, a toda a equipe aqui da CBN, aos ouvintes, né? Realmente nós fizemos um governo num momento extremamente difícil, junto com a crise, mas um governo que fez entregas extremamente relevantes, né? Nós temos hoje, como eu falei, regionalização da saúde acontecendo, os hospitais sendo edificados, os leitos sendo entregues. Nós temos o setor educacional, escola em tempo integral, que é o melhor programa para a gente melhorar o aprendizado dos nossos alunos, o melhor salário de professor do Brasil, o segundo estado em geração positiva de emprego, o estado que mais cresceu a renda do trabalhador nesses últimos 4 anos, de 2014 a 2018. Nós somos a 5ª economia mais competitiva, nós somos o estado que mais recebeu investimentos privados de todos os estados brasileiros, geração de emprego, crescimento econômico. Eu sei que a população sofreu com a crise, como os governos sofreram, mas acho que a grande legado do nosso trabalho foi não deixar o Mato Grosso do Sul quebrar, como quebrou a maioria dos estados brasileiros. E por isso eu entendo que nós podemos colocar o nome de novo apreciação, falar com a população, esclarecer as dúvidas, mostrar os ganhos, segurança pública, né? Você acompanhou, segunda capital mais segura do país, 3º estado mais seguro do país, enfrentando a criminalidade sozinho na fronteira, abandono total do governo federal das fronteiras do Mato Grosso do Sul. Quem está cuidando é a polícia nossa, estadual, a militar, a civil, DOF. Nós queremos uma parceria com o governo federal. Junto, a gente já tem uma parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, mas precisamos fortalecer isso.
desenvolvimento, geração de emprego. O progresso realmente é visível no Mato Grosso do Sul. E sabemos muitas vezes da incompreensão com a política, mas com tudo isso, é um governo responsável, fazendo política, eu falo com tranquilidade. Registrei minha candidatura, você via aí os fakes da vida falando, o governador tem um processo, nunca fui processado, nunca fui condenado, todas as certidões, ficha limpa de verdade. Quem não é ficha limpa de verdade, não registra candidatura. Só que não é só não registra candidatura, eu nunca tive uma condenação. Eu já fui investigado, e todo homem público ele é investigado, mas muitas vezes existe uma intolerância. Então eu estou muito tranquilo dos 21 anos de vida pública que eu tenho, de poder de novo me dirigir à população, pedir o apoio aos ouvintes que nos ouvem, pedir o voto realmente, sou candidato, né? É o número 45, né? Que vai estar na urna lá, junto com todos os nossos parceiros aí, nossos majoritários, Nelsinho e Marcelo, falar dos nossos proporcionais, homens e mulheres, deputados estaduais, deputados federais, pessoas que querem contribuir com o Mato Grosso do Sul para fazer a boa política. Política não é profissão, política é missão. E ela é nobre, viu, Otávio? Você e o Lucas, quando ela é exercida com responsabilidade, com transparência e com decência. Política tem que ser decente. O Brasil passou o momento, e o mal político, onde é o lugar dele? Cadeia. Não é só ser preso, devolve o dinheiro para ser bem aplicado. Isso é assim que as coisas têm que funcionar. As instituições estão funcionando, homem público tem que prestar contas, a gente tem que prestar contas dos atos, a gente tem que prestar contas da sociedade, mas eu fico muito tranquilo, assim, de poder me dirigir à população pelo enfrentamento que a gente fez. Então eu quero agradecer a oportunidade de vocês. Estaremos de novo aqui debatendo temas importantíssimos. Olhe o nosso programa de propostas que já está registrado no Tribunal Eleitoral, que é continuar o trabalho, continuar as ações que são importantes e inovar. Tem muita coisa nova no programa de governo para a gente consolidar isso que já é. Me desculpe os críticos, tá? Tem gente que fala sem conhecimento nenhum de causa do que é Mato Grosso do Sul. Nós somos um estado dos melhores para se viver no Brasil. Gente trabalhadora, gente que se dedica no dia a dia. Essa luta aí da renda do trabalhador não é só legado do governo, é legado da sociedade, daquele que trabalha, daquele que busca seu emprego. Então, eu vejo assim, o governo presente nas 79 cidades, ações importantíssimas, saneamento, saúde, educação, desenvolvimento, e isso nos dá realmente alegria. Agora, a decisão é da população. E eu, como sempre fui democrata, né? Eu já ganhei eleições, eu já perdi eleições, eu acredito muito. Eu vou colocar o meu nome de novo à disposição e quero contar com apoio, pedir o voto realmente para a população, para os ouvintes, hoje que estão nos ouvindo, e a hora que terminar o programa eu vou pedir pessoalmente para cada um de vocês aqui que estão junto conosco aqui nos estúdios da CBN. Mas agradecer a você, ao Lucas e a toda a equipe pela acolhida, por nos receber aqui com carinho, desejar que Deus nos abençoe, né? Todos nós, os nossos adversários, que são adversários, não são inimigos, são pessoas que convivem no dia a dia, que abençoe também os adversários, as famílias deles aí, que nós tenhamos paz, não tenhamos nenhum problema, se Deus quiser, nenhum acidente de percurso aí com ninguém, e que nós possamos fazer isso que é da política, democracia, escolha do povo, e nós temos que respeitar, e nós vamos sempre respeitar a decisão da população, que ela é soberana, e a gente respeita isso, mas quero encerrar pedindo o apoio. Se você entende que nós merecemos, nos dê mais um voto de confiança para continuar trabalhando por Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Conversamos com o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, candidato à reeleição, participando da primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. 9h56.